Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que ainda não nos conhecem, eu me chamo Bruna. E eu me chamo Daniel. Para nós é uma honra enorme estar aqui novamente, uma gratidão a Deus por tudo que Deus tem permitido a gente presenciar com cada episódio que a gente tem conseguido apresentar aqui para vocês. Falamos da palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva. E hoje o tema que mais a gente vem falando nos dias a dia, mais a gente vem conversando entre a gente aqui em casa é que tipo de amigos nós temos ao nosso lado. Como é bom ter amigos. Exatamente. A gente precisa de amigos que nos levam até Jesus, amigos que nos direcionem, nos encaminhem até Jesus. E olhando para esse título, começamos a compartilhar da palavra no livro de Marcos, no capítulo 2, onde fala que 4 amigos, eles pegam um paralítico, amigo desse paralítico, e levam até Jesus. Só que no meio do caminho, quando eles chegam aonde Jesus está, eles não conseguem ultrapassar a multidão, porque aonde Jesus estava, a multidão rodeava Jesus e eu acredito que é aquele aperto para passar. Agora você imagina você passar com uma pessoa num leito, com uma pessoa ali numa cama, que seja, e conseguir chegar até Jesus, né? É uma dificuldade. E eles não veem essa dificuldade. Eles veem que não conseguem ultrapassar pela multidão e eles passam pelo telhado e descem esse paralítico pelo telhado, né, até chegar até Jesus. E a gente começa a olhar por essa passagem, começa a olhar nessa passagem e ver como é importante ter ao nosso lado pessoas que querem que nós saímos do estágio paralítico, do estágio parado, de algo que nos paralisa para romper, né? Pessoas que querem o nosso melhor, elas vão procurar sempre uma forma, uma maneira, sem olhar nenhum obstáculo, sem olhar nada que impeça de chegar ao objetivo, que é o objetivo de ser curado para aquele homem, né? E para nós também. Como é importante termos amigos dessa forma, amigos que nos levam até Jesus e mostram para nós que é possível se a gente acreditar. Mostram para nós que nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. É só a gente ter fé, a gente estar na presença de Deus. É verdade, porque se a gente olhar aqui, o paralítico em Cafarnaum, ele tinha os amigos, e só que você olha para os amigos e você vê o amor, porque quando você olha ali para o paralítico e ele está ali deitado, os amigos poderiam ter pena do paralítico e poder estar à disposição de fazer ali, servir o paralítico, mas ao invés deles servirem o paralítico pela condição humana dele ali, naquela deficiência dele, eles amaram tanto, eu posso dizer assim, olhando a Bíblia, que eles amaram tanto a ponto de dizer assim, não, nós temos que tirar o nosso amigo dessa situação. É verdade. Temos que tirar ele, fazer com que ele possa ir além. E nesse além entrou a fé. Porque aí eles pegam, olham para Jesus, eu acho que há histórias que vão contando, porque ali aquela época era... O nome de Jesus rodava. E aí o que acontecia? Entrou a fé, não, vamos levar você até Jesus. Vem a multidão, não, é um empecilho para eles. É verdade. Então, ou seja, o amor deles pelo paralítico ali fez eles ter uma fé, a fé que eles já vinham ouvindo sobre Jesus e levaram ele a ponto de, subirem ele até um telhado e poder ali entregar a Jesus e poder ser curado. Ou seja, um amor, de uma amizade que não, eu não tô aqui só para te servir, eu quero que você vá além. Eu quero que você levante e vá além das condições que você tá hoje, né? É verdade. O importante é a gente entender que a gente precisa de amigos que estejam dispostos, às vezes, a acreditar de uma forma que rompa os nossos paradigmas, que venha romper até as nossas crenças, porque
nós somos pessoas que automaticamente nós temos algumas crenças nossas. E às vezes é muito importante ter pessoas que acreditam além de nós. Às vezes tem amigos que veem em nós particularidades da nossa vida que a gente não consegue enxergar. E é importante ter pessoas assim. Nesse caso, aqueles amigos, eles viram que era possível, crendo em Jesus, que ele fosse curado. Quebrou barreiras, né? Ele quebrou a barreiras que, quem sabe, até mesmo o paralítico não conseguia enxergar, como é que eu vou chegar não lá? conseguia ver dessa forma. Como é que eu vou subir num telhado e descer? E também é bom ressaltar que eu acredito assim que para conseguir o milagre, às vezes, é necessário que nós passamos pelo desconforto. Esse homem, ele passou pelo desconforto de ser descido do lado de cima. Você imagina. Pendurado. Pendurado, né? Um paralítico, ele descer pendurado no meio de uma casa onde Jesus estava. Então, ele foi obrigado ali a romper alguns limites dele mesmo, né? E os amigos ali com ele. Os amigos, quando ele desce até Jesus, o próprio Jesus, ele se admira, ele fala sobre a fé, ele vê sobre a fé desses homens, né? Então, o que eu quero ressaltar é que a nossa fé, às vezes, ela tem que sobressair os nossos limites. Nós temos que, cada vez mais, saber que não nós que vamos fazer as coisas acontecerem, mas a fé que existe em nós, né? Só que precisamos ter pessoas dessa forma, ter pessoas que nos elevem a esse nível, ter pessoas ao nosso redor que não olhem para a multidão, para o tamanho de tanto de pessoas que há na frente, que não vejam obstáculos, que se necessário subam até ali o telhado e te desçam para te fazer chegar até Jesus. Pessoas que acreditam no nosso ministério, pessoas que acreditam em nossos sonhos, porque coisa triste é quando você chega em uma pessoa e você vai contar um sonho e essa pessoa, ela totalmente, ou ela desmerece, ou ela passa a tirar, roubar esse sonho de você quando ela lança uma palavra negativa, quando ela lança que não será possível. Mas agora, chega num amigo que fala para você assim, não, eu acredito que isso pode acontecer. Chega num amigo que ele te incentiva e que, além de ele te incentivar, com todas as forças dele, ele vai te ajudar a chegar no seu objetivo, no limite dele, nas limitações que às vezes esses amigos também têm, né? Então, é importante nós andarmos com esse tipo de pessoas. Só que, para chegar a esse tipo de pessoas, na nossa vida vai haver um filtro. Nós temos que ter esse filtro. E como que você vai fazer para que esse filtro venha funcionar na sua vida? Você vai começar a observar esses amigos se eles se alegram quando você se alegra. Se ele chora quando você chora. Se ele está contigo quando você precisa, quando você está numa necessidade. E se ele está contigo quando você também está numa situação confortável, né? A Bíblia fala assim, que no livro lá de Provérbios, que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, assim, então entendemos que a questão não é se você o tipo de pessoas que você anda. Lógico, você tem que andar com pessoas que têm a visão de Cristo, né? Mas tem amigos mais chegados que irmãos. Então, assim, na nossa vida vai passar inúmeros tipos de pessoas. Inúmeras pessoas vão passar na nossa vida que vão ser pessoas que vão acrescentar no nosso ministério, que vão acrescentar na nossa vida sentimental, que vão acrescentar na nossa vida espiritual, sim. Mas também tem pessoas que vão nos decepcionar, né? E isso vai acontecer. Nós temos que ter esse filtro e estar sempre próximo de pessoas que nos aproximam de Jesus. Aprender a selecionar
esses amigos que é o mais complicado e tem sido o enigma das nossas vidas hoje em dia. Mas se a gente olhar na passagem, Jesus nos ensina. Porque eu vejo que quando Jesus tinha os 12 discípulos lá, todos foram selecionados intencionalmente por Jesus. Sim. Até mesmo Judas, né? Que eu, particularmente, quando eu leio a passagem, eu fico indignada com Jesus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele sabendo de todas as coisas. Jesus sabia que ele ia estar aí, e eu entendo que tinha o cumprimento da profecia para poder chegar até o ponto final, porém ainda me pergunto, tipo, por que Jesus não escolheu outra pessoa? E naquele mesmo momento, quando eu me perguntei isso, Jesus falou, Jesus me ensinou na palavra, me lembrou que a gente tem que amar uns aos outros. Não amar uns aos outros não é amar aquele que nos fazem bem, aquele que bate nas nossas costas, porque é fácil. Aquele que nos incentiva a ir para frente, é amar uns aos outros. Agora, conviver, estar próximo, andar lado a lado é outra história. É onde a gente aprende que a gente precisamos aprender a selecionar as pessoas, mas a gente não vai deixar de amar aquelas pessoas. Vão ter amigos que vão caminhar tudo junto, vão ter amigos que vão estar mais íntimo, porque se a gente olha, Jesus tinha 12 e tinha momentos que iam os 12, tinha momento que ia só 3, Pedro, Tiago, João, e tinha momento que só estava o João. Então, ou seja, a gente precisa aprender a selecionar as pessoas ao nosso redor e a gente entender que a gente tem o dever de amar todos, amar uns aos outros, mas a gente não tem a obrigação de andar com todos, de trazer todos à nossa casa, entendeu? Porque é um conflito. E a gente precisa aprender que vai ter pessoas que não vai ter a minha qualidade e não vai ter os meus defeitos. Então a gente precisa começar a entender isso, porque a gente sofre tanto na vida com amizades, porque a gente não consegue perceber que pessoas não vai ter a minha virtude e as pessoas também não terão meus defeitos. Então, é coisas totalmente diferentes. E isso é o que entra em conflito quando a gente acha que, por causa da palavra de Deus que estamos vivenciando e tentando ali todos os dias viver ela, que a gente tem que amar todos e viver e conviver com todos, o que não é o fato. É verdade. Essa é a questão da gente ser seletivo na nossa vida. Por quê? Porque amigos, eles vão nos ajudar, às vezes, vão abrir portas. Amigos vão nos ajudar a chegar, às vezes, em locais que ninguém vai viver sozinho. Vamos chegar em locais e vai ser através de amigos. Amigos vão nos ajudar, vão nos abençoar, assim como nós temos que ser bênção na vida de pessoas, né? E você falando sobre a gente amar a todos, é muito delicado isso. Temos que amar a todos. Que nem você mesmo disse, isso não é necessariamente dizer que nós temos que andar com todos. É totalmente diferente. Não temos que ter todas as pessoas dentro da nossa casa, no nosso convívio, no nosso ambiente. Não. Nós temos que ter, sim, uma pré-seleção de pessoas que frequentam a nossa casa, uma pré-seleção de pessoas que andam conosco. Então, isso é tudo. Agora, eu começo a imaginar, Jesus ele andava com os 12. E naquele dia, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. E Jesus sabia quem era o traidor e quem ia trair e como ia trair. E do mesmo jeito que Jesus lavou os pés de João, que o João se diz ali, e pelo que a palavra diz, o discípulo amado, também lavou o pé de Judas, que era o traidor. O mesmo amor, olha só, o mesmo amor que Jesus tinha pela vida de João, ele tinha também pela vida de Judas. Ele tinha por Judas. Então, e para nós, uma dificuldade é nós amarmos as pessoas que nos traiu. Amarmos as pessoas que nos apunhalou pelas costas, que nos defamou. Isso é uma dificuldade muito grande para o ser humano. E a Bíblia fala que quando a gente ora pela vida dos nossos inimigos, das pessoas que nos perseguiram, das pessoas que nos traíram, nós acrescentamos sobre nossas cabeças brasas vivas. Nós acrescentamos sobre nossas cabeças. Então, mas falar que é fácil não é fácil. E você só vai saber que você perdoou aquela determinada pessoa quando você estiver orando pela vida daquela pessoa
sem nenhum peso no coração. Nossa, uma prática que ele mesmo, meu esposo, tem me ensinado, porque eu costumo dizer que não tem outro pastor para mim, né, sem ser o meu marido dentro de casa. E uma coisa que o Daniel me ensinou muito foi eu orar e pedir para Deus perdoar aqueles que me machucaram. E isso para mim tem sido uma lição, porque você orar e falou assim, Jesus, perdoa aquela pessoa que me feriu, porque eu tô aqui todos os dias pedindo perdão para o Senhor. Então, da mesma forma, não posso ter errado na mesma conduta que aquela pessoa errou, mas às vezes o que eu errei não deixou de ser pecado. E eu peço perdão. Então, como é que eu tenho a coragem de vir aqui pedir perdão pelos meus pecados e eu não consigo perdoar o meu irmão? Né? Não me ensinar que eu não preciso necessariamente andar e viver com aquela pessoa, mas que eu preciso amar ao nível de falar, Senhor, perdoa. Sim. Senhor, perdoa. É porque às vezes nós queremos que... Às vezes nós somos injustiçados. Tem até um filósofo que ele fala, não sei se é Sócrates, tem um filósofo que ele fala assim, que é melhor sofrer uma injustiça do que praticar ela. Então, assim, nós, do mesmo jeito que nós, muitas das vezes, praticamos injustiça, às vezes nós somos injustiçados. E nós nos decepcionamos com aqueles a qual, às vezes, nós andamos juntos, nós frequentamos o lar, ou frequentou o nosso lar, nós nos decepcionamos. Então, quando a gente começa a orar pelas pessoas que decepcionou a nós, que a gente esperava mais dela, e a pessoa nos decepcionou, começamos a orar por essas pessoas, automaticamente, que nem a Bíblia fala que nossas cabeças são cobertas das brasas, né, das brasas vivas do altar. Mas também nós deixamos de carregar um peso que não é o nosso. Porque, se a gente for ver, nós queremos praticar a justiça, mas a nossa justiça, não a justiça de Deus. Então, mas a nossa justiça muitas das vezes vem com um saborzinho de vingança. Né? A nossa justiça às vezes vem com sabor de vingança. Mas a Bíblia fala assim, que Deus não opera em cima da ira do homem. Ele não vai operar, você foi injustiçado, você foi defamado, você foi perseguido. Deus não vai operar em cima da sua ira, porque Deus ele é justiça. E a justiça de Deus é diferente da justiça do homem, né? Então, nós temos que começar a entender que Deus ele trabalha de uma forma totalmente diferente do homem. Mas é difícil a gente enxergar esse ponto-chave se nós não estivermos rodeados de pessoas que têm a visão de Cristo. Porque a gente começa a olhar para a visão de Cristo, é o quê? Jesus, sabendo que ia ser traído, lava os pés de Judas. Jesus, sendo crucificado, olha para baixo e ora por aqueles que o maltrataram, por aqueles que chicotearam, por aqueles homens que zombaram dele, por aqueles homens que olhavam para ele e falavam, você não é o rei dos judeus, então desce daí. Você não faz, então desce daí, você não faz milagre, então desce daí, você não pode, entendeu? E até mesmo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário tinha 3 cruzes. A cruz de Cristo, a cruz de um ladrão da direita e a cruz do ladrão da esquerda. Um dos ladrões entendeu que ali estava o Filho de Deus. Entendeu que o Filho de Deus tinha como dar a ele algo que ninguém mais conseguiria, que é a vida eterna. Que até na cruz ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele entendeu naquele último instante que ali tinha autoridade dos céus, que ali existia uma vida que não é essa vida terrena. Porém, o outro ladrão quis continuar com a sua visão terrena, olhando para as coisas dessa terra. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Nós temos que ter amigos que tenham a visão de Cristo. Temos que ter amigos que nos façam olhar para a cruz, que nos façam olhar para Jesus, que nos façam entender que a nossa vida não é aqui nessa terra. Nós temos que viver uma vida terrena, sim, mas existe uma vida espiritual para nós vivemos, que é na eternidade com Cristo. É por isso que você vê lá que a palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. Né? Então, tudo isso entra, aquilo que a gente já vem falando no primeiro episódio sobre o medo,
Porque se a gente parar para pensar, por causa das nossas frustrações, com medo de amizades, isso e aquilo, a gente não quer praticar o bem. Porque a gente olha e fala assim, mas eu fiz o bem para aquela pessoa, eu ajudei, eu abri portas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a gente se decepciona com aquela pessoa e quando vem outras pessoas na nossa vida, não queremos fazer porque nos frustramos. E muitas das vezes aquela pessoa vai ser aquele ombro amigo que a gente tanto procura. Mas a gente, por causa do medo e por causa das frustrações, não seguimos adiante. E isso entra também o segundo episódio nosso, que foi o ambiente. Que tudo isso na nossa amizade entra também o ambiente que estamos. É por isso que a gente começa a entender que a Bíblia, ela está interligada. E tudo, tanto no início como no fim, é sempre as mesmas coisas. Deus nos ensina todos os pontos da nossa vida. É verdade. Tudo, a palavra de Deus vai fazer a gente olhar para todo o ponto central que é Jesus. O início da Bíblia vem trazendo ali a representatividade de Cristo na Terra, vem fazer a gente entender e olhar para Cristo. O final, no Apocalipse, faz a gente também entender e olhar também para o ponto central que é Cristo. Então, qualquer tema que nós pegarmos para abranger, vai trazer ao mesmo ponto, que é Cristo. Se a gente falar sobre, que nem falamos sobre o medo, traz o primeiro ponto, que é Cristo. É claro que nós olhamos também numa visão terrena, crendo na palavra de Deus como princípio, fazendo com que esses princípios venham cumprindo na nossa vida através da obediência. Mas nós também temos que ter uma visão espiritual de não queremos construir tão somente nessa terra as coisas daqui e se esquecer que no futuro Cristo está nos esperando, que Jesus está esperando nós para dar nossa recompensa. Se fazemos o que é bom perante a palavra de Deus, seguindo os princípios bíblicos, seguindo Jesus e estando na conformidade do que a palavra fala, na direção de Jesus, é céu. Se fazemos totalmente o contrário, é o inferno, condenação eterna. Então, toda a palavra de Deus, ela sempre vai centralizar Jesus, né? Até mesmo falando sobre amigos que nos levam até Jesus. Então, nós temos que ter isso como base, pessoas que nos levam até Jesus, que às vezes no momento de fraqueza, de solidão, momento de dificuldade, pessoas que nos fazem enxergar Jesus, pessoas que nos fazem entender Jesus. E não tem outra forma que não seja através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi nos dado por Jesus ali como nosso consolador. Às vezes, uma coisa que eu costumo sempre dizer, que assim, às vezes um amigo, o cônjuge ou qualquer outra pessoa não consegue entender o que queremos dizer. Mas o Espírito Santo, ele nos entende num total, ele nos entende num todo. Por quê? Porque ele nos compreende, o nosso sentimento, o nosso intelecto, ele compreende o homem na sua essência ali, né? O Espírito Santo. Então, o maior amigo do homem, o maior amigo do ser humano é o Espírito Santo. A palavra nos fala que o amigo também, ele vai além de só, vamos dizer, nos fazer o bem, né? Porque se a gente tem um amigo que não nos corrige, não é o nosso amigo. Porque a Bíblia fala assim, eu até anotei aqui porque eu achei muito interessante, como o ferro com o ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, aí você para pesquisar, um ferro afiando o outro ferro e fica ali, afiando. Não é assim, passa e já tá afiado. Não, ficam ali, afiando. Para um e o outro ficar afiado, não é só um ficar afiado. Ou seja, quando sentamos e conversamos com o nosso amigo, quando começamos ali a entender o lado dele, nós entender, começar a conversar sobre ministério, sobre casa, sobre família, amigo, não pessoas, amigo. Sim. A gente começa a ver que um ensinamento molda o caráter do outro. Sim. O que eu passo para você, você passa para mim, a gente se afia e muda e começa ali a crescer.
a crescer e a transformar ali o caráter do outro. Mas não é rápido, é ali, ó, na intimidade ali, ferro com ferro, se afiando todos os dias. Eu vou um pouco além ainda. Quando você bate ferro com ferro, chega a sair faísca. É verdade? Quando você bate ferro com ferro, ele faz a faísca. E o amolar, o afiar, é essa faísca ali. Então, o que está querendo dizer? Que, por exemplo, nem sempre o amigo ele vai te incentivar a fazer todas as coisas que você quer fazer. Porque às vezes você não está vendo, mas o amigo está vendo que aquilo pode não dar certo. De um outro ângulo, né? De um outro ângulo, ele está olhando do lado de fora, às vezes. Então, às vezes, a Bíblia fala assim, que a correção franca vale mais do que o amor encoberto. Porque a correção franca, ela te traz na posição de você parar e pensar. Pelo menos era para acontecer. Então, um amigo, às vezes, se ele vê que você está indo por um caminho que vai te levar à ruína, ele vai chamar a sua atenção e vai falar, meu, o que está acontecendo com você? Por que você está agindo dessa forma? Isso não vai te levar para frente, isso vai te levar para trás. Então, às vezes você pode não aceitar naquele momento a correção de um amigo, mas ele é o seu amigo por quê? Porque ele está te mostrando que você pode cair lá na frente. É verdade. Então, tenha amigos que às vezes ele dá um puxãozinho na sua orelha e te coloca no lugar que você não deveria ter saído. Então, o importante de nós termos esse tipo de amigo é que faz com que a nossa vida e o nosso ministério venha a crescer. E como a gente pode aprender a selecionar esses tipos de amigos, sabendo que temos que amar uns aos outros, não podemos discriminar ninguém e sabendo que o nosso ciclo terá um Judas. Um ou mais, né? Vamos dizer um. Como a gente pode selecionar? Olha, você vai selecionar mediante, é claro, a palavra de Deus é sua base, né? Você vai selecionar aí. Mas também você tem que observar algumas coisas que eu disse anteriormente, que é se esse amigo, ele se alegra com as suas vitórias. Se ele se alegrar com as suas vitórias e também se compadecer de você no momento das suas dificuldades, ele é seu amigo. Porque a maioria das pessoas, é muito fácil uma pessoa se compadecer de uma outra pessoa na dificuldade dela. O difícil é a pessoa olhar para uma outra pessoa e ver ela ultrapassando, vencendo o limite que às vezes você mesmo não venceu e você ficar feliz por ela. É verdade. Isso é difícil. Então, se ele é teu amigo, ele vai se revelar aí. No momento que você, às vezes, você chegou num patamar que às vezes você ultrapassou o limite daquele próprio amigo. E ele, em vez de se voltar contra você, ele se alegrou com você. Esse é seu amigo. Agora, se você vê que ele não se alegrou com você, ou às vezes se colocou até mesmo como um opositor, então ele não é seu amigo. Eu achava incrível porque eu tenho uma amiga, uma amiga portuguesa, e eu lembro que quando era um sonho nosso tirar a carta de caminhão. E aí eu lembro que quando uma vez eu comentei com ela numa situação bem diferente, bem distinta, e estava numa situação que não tínhamos como, e eu lembro que eu comentei meio por alto que, tipo, era seu desejo, seu sonho de tirar a carta de caminhão, que sabemos que a realidade no Brasil é totalmente diferente. E aí eu me lembro que, tipo assim, quando eu olhei pro lado, assim, ela já estava sentada no computador pesquisando. Ela já mandou mensagem pro namorado dela perguntando e tipo assim, não, olha, Bruna, tem como você fazer assim. Ou seja, ela mostrou para mim um incentivo que eu nem mesmo tinha, porque na minha realidade ali o momento era diferente. Então ele me mostrou que tipo assim, a importância da pessoa que está do seu lado não, você consegue. Eu acredito que você consegue, mesmo você não acreditando nisso. Então, essa é a verdadeira amizade, que não é a pessoa ter riquezas e isso e aquilo para te oferecer, mas é aquela pessoa, tipo assim, mostrar um ponto de vista que às vezes você não tá vendo, seja ele pro bom ou seja ele pro ruim. A pessoa que ela vai se revelando, você perguntou para mim sobre como que eu reconheço esses amigos, né? E a pessoa vai se revelando através dessas pequenas atitudes, e nós temos que ser observador a isso. Você tem que observar as pessoas, porque você vai fazer uma pré-seleção para que essas pessoas participem da sua vida. Porque é fácil você encher a sua casa, fazer uma festa e ter muitas pessoas na sua casa. Difícil
é você contar uma dificuldade para essa pessoa e essa pessoa passar com você ali essa dificuldade, te orientar, te dar um norte nas coisas que você deve fazer, porque hoje nós vivemos num mundo totalmente egocêntrico e esse egocentrismo é nessa questão de tipo, o meu lado estando bom, o seu você vê o que você faz e cada um por si, né? É difícil nos dias de hoje. Às vezes até nós mesmos somos assim. E ao decorrer, até mesmo, em todos os lugares, ao decorrer da nossa vida, você encontra pessoas, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, pessoas que elas às vezes, elas fazem de tudo para que você se sinta cada vez mais inferior. Cada vez mais, ou ela se sente num complexo tão grande dela que para ela se sentir melhor, ela te diminui. É verdade. Entendeu? Nós tivemos muita experiência, principalmente aqui em Portugal, no caso, muita experiência de pessoas que agem desse jeito. Né? É uma frustração muito grande para os imigrantes, é uma frustração muito grande, porque às vezes falam, não, é brasileiro também, ou às vezes conhece alguém, outra nacionalidade, né? E você vê que é desse jeito. Chocante, chocante. É chocante, né? Porque quando nós saímos para imigrar, nós saímos de uma bolha, porque lá você já construiu família, você já construiu amigos, você já construiu aquelas pessoas que você sabe que você pode contar. Quando você muda de lugar, você tem que começar a construir tudo de novo. E para construir tudo de novo, você vai ter que ter essa pré-seleção na sua vida, né? Mediante a palavra de Deus, mediante a crenças, mediante alguns princípios, que você tem que ter essa pré-seleção, porque senão você não vai se dar bem, né? E é dessa forma que nós temos que ter ao nosso redor pessoas que caminham no mesmo princípio, pessoas que caminham na mesma direção, que às vezes nos chamam a atenção em determinados pontos, que às vezes não conseguimos enxergar, que estamos agindo errado. Esse sim é seu amigo, aquele que está com você para todos os momentos, que fala, não, estou com você, no que você precisar, né? A gente ouve bastante pessoas e escuta, e a gente ouve testemunho, e a gente vê que muitas pessoas se frustram pelo fato de querer fazer algo e não ter apoio. E é uma realidade muito triste, porque eu posso contar no dedo quem foi que nos apoiou e nos incentivou para fazer esse podcast. Não. Ou até mesmo aqueles que curtem no Instagram e compartilham. Pessoas que estão no nosso ciclo de 100%, vamos contar que 1% realmente é aquelas pessoas que nos incentivam e nos ajudam. É por isso que é tão importante você entender que primeiro amigo que você tem que ter na tua vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele abre o seu entendimento no nível que você começa a perceber o que você precisa e o que você tem que fazer, mesmo as pessoas de volta não acreditando. Você vai ter uma pessoa que vai te aplaudir e às vezes aquela uma pessoa vai ser o suficiente para você. Então, assim, aprende a amar todos, independente do que aconteceu, independente das dificuldades, das decepções. É triste, é terrível, Porque se a gente olhar para a palavra, Jesus tinha amigos até fora do ciclo deles, os 12, que era Lázaro, Marta e Maria. Né? Ao nível de quando Lázaro morreu, Jesus chora. Aí eu fico me pensando, como é que Jesus, sabendo que ia ressuscitar, vai e me chora? Porque ele chorou, né? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ali Jesus demonstra o amor, carnalmente também, o amor que ele tinha, aqueles amigos que não estavam sempre com ele, que não estavam todos os dias como os discípulos estavam com eles. Então a gente começa a perceber que Jesus nos mostra que vai ter pessoas ao nosso redor ali sempre, e até mesmo os traidores, mas vai ter aqueles distantes que vai ser os nossos amigos Continua também. Sendo amigos. Percebe? Exatamente, que ora por você, que clama por você, que tá ali intercedendo por você. Muitas vezes, tipo, não manda uma mensagem, ou tá numa correria, isso e aquilo, mas está ali, falando, Senhor, sabe aquela pessoa? Abençoe ela. Então, assim, muitas das vezes pedimos amigos, mas quem nós somos também
com os nossos amigos. É importante ressaltar isso. Ó, acrescentando um pouco, voltando um pouquinho no que você estava falando, acrescentando um pouco, no livro de Provérbios, no capítulo 18, no 24, ele diz assim: o homem que tem muitos amigos está fadado à ruína, mas há amigos mais chegados que irmãos. Isso no 18, capítulo 18, versículo 24. Quando ele fala aqui, muitos amigos fadados à ruína, ele fala sobre um exemplo, o jovem rico. O jovem rico, quando eles pegam a herança, aquela parábola, e ele sai, ele gasta com festa tal, com amigos que ele gasta. Só que quando ele cai na sua dificuldade, que ele cai sozinho, não tinha mais ninguém, né? Não existia mais ninguém. Então, é sobre isso que esse versículo está falando, né? Não é a quantidade, Não é a quantidade de amigos, é a qualidade, que ele fala, há amigos que são como irmãos. E é assim, que nem você estava mesmo dizendo, há pessoas que a gente sabe que está lá do lado do mundo, que oram pela gente, que acreditam no nosso ministério, que acreditam em nós, que sabem das nossas lutas às vezes, que estão conosco em oração, assim como a gente também está sempre orando por eles, que é uma das coisas que nós precisamos. E que nem você mesmo disse, nós temos que ser também esse tipo de amigos. Sim. Que acrescentam na vida de outras pessoas, que investem na vida de outras pessoas, que está ali nos momentos da dificuldade e também está ali nos momentos das alegrias, porque a alegria tem que ser compartilhada, né? As bênçãos, o que Jesus fez, as alegrias de conquistas, né? Tem que ser compartilhada, e isso é importante. Nós temos esse tipo de amigos. Entendemos que a gente vai caminhar nessa vida e que a gente tem que ser pessoas abençoadoras. A gente tem que ser amiga de outras pessoas, mesmo ela não retribuindo a amizade. Porque sempre, qualquer atitude que nós tivermos nessa terra vai falar mais sobre nós, não sobre a outra pessoa. Quando uma pessoa te ofende, a tua reação vai falar sobre você, não sobre a outra pessoa. É por isso que é tão importante a gente entender e começar a buscar a Deus no nível que não é só a busca, como eu vejo pessoas buscarem a Deus só para coisas materiais, porque o casamento tá assim, não que não deva, não, você deve sim apresentar, entregar a sua vida a Deus para tudo nessa terra. Só que, gente, a partir do momento que a gente entende que o nosso nível mental também tem que entrar no nível espiritual, a gente começa a abrir portas e entender que tudo tá ligado. Então, ou seja, como a gente trata as outras pessoas, como a gente reage às situações. Muitas das vezes eu estou trabalhando ali, às vezes vem um peso sobre o ambiente, coisas que são faladas, ou até mesmo palavrões, aquilo me deixa mal. Eu começo a entender que a minha mentalidade tem que estar no nível espiritual com Deus, porque senão eu fico mal. É verdade. Eu fico mal o dia todo. Por quê? Porque a minha mentalidade, ela tem que estar ligada, ela tem que estar ali ligada. Às vezes as pessoas falam assim, mas uma coisa... Gente, tem a ver. Tudo tem a ver, porque a gente somos corpo, alma e espírito. Não tem como estar separado. É verdade. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência terrena. Então, você pode ver que, geralmente, uma pessoa, vamos olhar para o texto que nós pegamos aqui no princípio, que é no livro de Marcos, capítulo 2. Quando eles descem ali o paralítico, até Jesus. A primeira coisa que Jesus diz ali, fala assim, seus pecados estão perdoados. Por quê? O espiritual tinha que ser tratado antes do físico. Então, na nossa vida é assim. Antes de começar um projeto, você vai primeiro, tem a oração, você vai apresentar a Deus e tal, mas primeiro você tem que entender que o espiritual tem que ser tratado antes do físico. Como eu estou dizendo, que o espiritual sendo tratado antes do físico, primeiro você faz o projeto, aquilo nasce primeiro na sua mente, ali no seu coração, e depois ele se torna em matéria. Depois aquilo começa a acontecer, entendeu? É isso que Jesus ele nos mostra nessa passagem. Primeiro o espiritual. Aí todos ali, os fariseus começam ali a ficar, como que pode, esse homem vai, é só Deus que perdoa pecado?
e esse homem está perdoando o pecado. A Jesus, conhecendo isso, ele fala assim, ó, para saber que o Filho do Homem tem poder na terra e nos céus, pega a tua cama e anda. Então aquele homem, ele pega a cama dele e anda. Por que ele levou a cama? Por quê? Para nunca se esquecer de onde ele saiu. E é uma das coisas que acontece muito. As pessoas, elas conquistam, conseguem chegar num patamar muito alto, porque Deus abençoou, mas elas esquecem de levar a sua cama. Elas não olham de onde elas saíram e começam a passar por cima de outras pessoas. E isso, um amigo vai olhar para você e vai falar assim, olha para tua cama, olha para tua cama, porque se você não olhar para tua cama, isso vai te levar à ruína, isso vai te levar ao inferno, isso não vai te levar a caminho a Jesus. Amém. Não permita que as decepções e as frustrações das pessoas transformem quem Jesus te chamou para ser nessa terra. É verdade. Muito obrigado por essa palavra. Boa Deus palavra abençoe esse momento que você passou aqui conosco. Queremos agradecer imensamente de coração a todas as pessoas que nos apoiam, que curte, que comenta. E a gente não escolheu uma palavra-chave. É verdade. Que ainda não compartilharam, sentindo o coração de compartilhar com um amigo. Compartilhe aí pelo menos 2 pessoas que você... Não, eu vou mandar para essa pessoa, vou mandar para esse amigo. Para que esse canal venha crescer, para que essa palavra venha chegar em pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Isso é importante. Então, vamos fazer um negócio, então. Vamos compartilhar. Vamos fazer assim. As pessoas compartilham e quem compartilhar vai marcar uma palavra-chave. Uma palavra-chave? Ou no final, para você que assistiu até o final, escreva aí #verdadeirosamigos. E aí a gente vai saber que você assistiu e nos acompanhou até o final aí do vídeo. O hashtag Jesus, amigos de Jesus. Nos perdoe pelos erros e pelas falhas, somos humanos e estamos aí aprendendo a lidar com essa formalidade aí de criar, e cada dia mais a gente tem buscado a Deus para Deus nos ajudar a trazer palavras que possam edificar a vida de vocês. E compartilha, curte, comenta, ativa o sininho aí, porque o YouTube consegue entender que esse conteúdo vale a pena e distribui para mais gente. Porque tudo que é a palavra de Deus, ela vale muito a pena. É verdade. E obrigado de coração para vocês que ficaram até o final e que orem por nós e continue a orar por nós. É verdade. E eu creio que Deus tem entrado através da tela e Deus tem feito maravilhas, porque a gente já começou a receber algumas mensagens aí de testemunho e confirmação da palavra, e louvado seja Deus por isso. Muito obrigado pela sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe e abençoe a sua casa e a sua família. Abençoe a sua vida. A nossa vida. Amém. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.